Nós vamos falar com um angiologista que vai nos... Eu quero até que ele segure essa história do exercício físico para o finalzinho. Pode ser, doutor? Para que a gente possa conversar aqui e ver se nossa telespectadora está a par do assunto e realmente se ela sabe que exercícios faz bem ou não, ou dá uma melhorada, como é que funciona? Porque tem gente que imagina que algo não dá certo e deixa de fazer ou vice-versa, né? Nós vamos falar sobre varizes, gente, com o angiologista Vaurian Feitosa. Ele vai nos dizer como é que elas surgem, como é que são os possíveis tratamentos e como as mulheres podem, de uma certa forma, terem pernas e saúde melhor, né? Muito bem, bom dia. Bom dia, seja bem-vindo. Prazer enorme estar aqui no teu programa. Prazer nosso. Programa dinâmico, que você conversa muito e leva muita informação, principalmente para esse público de jovem e esse público também das mulheres. Bom, é muito importante a gente conceituar o que são varizes. Varizes são veias que se dilataram, perderam as suas funções, tá? E geralmente elas aparecem, elas surgem, né? Com o decorrer dos anos mesmo, né? Existe um histórico familiar muito importante que está muito relacionado com o aparecimento das varizes. Significa dizer que se sua mãe teve, algum parente seu teve, com certeza você pode vir a ter. E o aparecimento rápido vai depender muito do seu estilo de vida, da forma que você vive, né? No dia a dia, no seu né? dia a dia. Doutor, quando a gente fala de varizes, as mulheres, por questão estética, estão sempre falando das microvarizes, né? Mas existe um tipo de veia que pode trazer um transtorno muito maior, não só para a parte estética, mas principalmente para a saúde. Nesses últimos tempos, a procura tem sido grande? Sim, exatamente. É importante, porque, veja, existe coisa diferente. Veias são vasos normais, Sim. que eles trazem o sangue que vem principalmente das pernas e retornam para o coração. E por que elas começam a formar dilatações? Justamente em resposta à sua dilatação que ocorre em função da gravidade. Com o decorrer dos anos, esses vasos eles vão se dilatando. Existe no interior das veias as chamadas válvulas, que elas evitam que o sangue reflua, que volte, que fique nas pernas. E aí, por conta desse enfraquecimento, essas válvulas vão se enfraquecendo e o sangue começa a ficar mais embaixo. E isso começa o vaso a se dilatar e formar as tão temidas varizes, que são veias que se dilataram e perderam a sua função. As microvarizes que você se refere, que o termo médico é chamado teleangiectasias, esses microvasos, eles aparecem muito em função, por exemplo, de pessoas que usam anticoncepcionais, pessoas que não conseguem, trabalham várias horas em pé, né? Atividades que permitem que os pacientes, que as pessoas têm que ficar muitas horas em pé, profissionais como cozinheiro, cirurgião, que é o meu caso, apresentador que fica muito tempo em pé, quer dizer, quem trabalha muito sentado e principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo, que é tudo diferente, quem está trabalhando no home office. Você vê que as pessoas permaneceram muito tempo com as pernas paradas, as pernas para baixo. E é justamente um dos fatores que leva a pessoa a vir até a varize, a agravar o seu quadro. Doutor, quando a gente fala de varizes, na mente vem só pernas. Elas surgem somente nas pernas? Não. As varizes, elas, como eu falei, a dilatação das vezes, ela pode aparecer em qualquer, digamos assim, local do organismo. Um exemplo, por exemplo, paciente que tem varizes esofágicas, por exemplo, paciente que tem problema gástrico do fígado e pode vir a ter essa dilatação. As tão temidas hemorroidas, por exemplo, também são um tipo de varizes, né? Pacientes que apresentam varizes pélvicas, por exemplo, né? É muito falado, muitas vezes detectadas em ultrassonografia que é feito pelos ginecologistas, né? Então, veja, mas nenhuma dessas varizes é tão mais grave e pode vir a causar um problema mais grave como as próprias varizes das pernas. Então, é muito mais do que um problema estético. É, inclusive, problema de saúde, porque o indivíduo pode vir a ter uma complicação, que é uma trombose, por exemplo,
Essas varizes que estão aparecendo são as varizes que o senhor coloca um nome mais técnico, né? Pra gente. Claro. Conhecido para nós como microvarizes, né? Isso. Elas se colocam. E elas provocam que tipo de sensação? Dores? Pronto. Bom, quais são os sintomas? Nós estamos vendo agora vários tipos, inclusive as próprias varizes, que são às vezes mais calibrosas, às vezes mais grossas, né? Muitas vezes as pessoas acham que apenas é um dano estético e realmente causa uma sensação de que você não pode botar, as mulheres não podem botar um short, não pode ir à praia, que fica um pouco receosa, um pouco de vergonha, tá? E a sensação mais é estética, porém, naqueles vasos mais grossos, tá? Vai muito além do que a estética, porque pode levar a quadros de sensação de peso, sensação de dor forte, tá? Aquelas câimbras noturnas. Tem pessoas que, inclusive, elas não conseguem dormir à noite sentindo dores nas pernas. Nossa. É o que a gente chama de síndrome das pernas inquietas. Então, é muito comum o paciente que tem problema de insônia, também a causa pode ser as varizes. Tá? Então, e pode levar um quadro também de um eczema, né? Que é aquelas coceiras na perna. Você pode observar, principalmente nas pessoas mais idosas, que muitas delas que não trataram isso da forma correta, elas começam a ter dermatite, que é uma coceira na perna, uma mancha, principalmente na região do tornozelo. Quais são os cuidados que essas mulheres devem ter, principalmente na fase da juventude? Bom, eu não sei se a gente tem alguma participação de alguém que quis falar sobre o assunto, mas a gente já vai abrir aqui o coração aqui, porque o doutor, a gente trouxe uma profissional para daqui a pouquinho falar de exercícios, né? E que a gente vai casar muito bem com esse assunto. Mas eu pergunto para o senhor, depois a gente coloca para ver o que as pessoas pensaram, né? Se sim ou não. Doutor, exercício físico, ele pode trazer danos ou não quando o assunto é varizes? Olha, o exercício físico, ele é recomendado para todas as pessoas, mulheres e homens também. Em qualquer idade, logicamente, se houver algumas restrições, não poderá fazer este ou aquele exercício. Mas por que o exercício é bom? Principalmente aquele que trabalha bem a panturrilha. Porque as veias, que são essas estruturas que eu informei agora há pouco, que levam o sangue para o coração, na hora que você está fazendo o exercício, a musculatura ela está massageando aquelas veias. E aí impulsionando o sangue, voltando para o coração, evitando que o sangue fique estacionado nas pernas, levando essa dilatação secundária e evitando também os sinais e sintomas. Então, é recomendado, eu recomendo para todos que falam, doutor, estou com muita dor na perna, qual é o tratamento? Olha, eu vou indicar este remédio, se você é um profissional que trabalha muito em pé, coloque as meias, tá? Se eu identifiquei alguns vasos, vamos tratar esses vasos, mas, em primeiro lugar, faça atividade física. Agora, sim, muitas pessoas dizem, não, eu não tenho problema com questão estética, mas o senhor acabou de dizer, a questão não é essa. A questão são outros problemas de saúde. Agora, nessa pandemia, quais foram os maiores problemas relacionados a veias? Olha, eu vou citar aqui só um estudo que teve da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, sim, que relatou, fez uma pesquisa com os médicos vasculares. 39% dos médicos atenderam algum paciente com alguma queixa de trombose nas pernas. Você vê que é muito alto, né? E o Covid, ele fez aumentar muito a incidência de trombose. Por isso que a gente recomenda a todos que se vacinem, que se protejam, tá? E a fim de evitar uma complicação maior que a da trombose. E por conta também desse novo normal que nós estamos vivendo, se percebeu que a procura aumentou muito. Pacientes que se referem, até mesmo aqueles pacientes que não tinham varizes, né, antes, ou que tinham, eram muito pouco, começaram a ir ao consultório do angiologista referindo dor na perna. É incrível. A maioria das pessoas que reclamam de varizes são as mulheres, mas os homens também sofrem, né? Sofrem sim, é porque os homens, eles quando vão ao médico, eles vão levados pela mulher. Você pode observar que o homem não tem essa tradição, essa cultura, né, de estar procurando o médico. Porque diz, se eu for ao médico, ele vai achar alguma coisa. Então, já pensam assim... Mas vai achar, porque demora tanto para ir. Exatamente. Que uma hora acha, né? Exatamente. Mas fica aí a dica também. Doutor, faltou algo para que a gente possa alertar as pessoas que estão assistindo? Sim, o alerta que eu faço é para que
as pessoas elas procurem hábitos saudáveis para a vida, tá? Hábitos saudáveis. Nós vivemos em uma sociedade que pouco valoriza isso. Infelizmente, nós temos que dizer. Alimentação, por exemplo, pode influenciar? Pode sim. Inclusive, você tocou num assunto importante. Dos fatores de risco, você tem aqueles que você pode modificar e aqueles que você não modifica. Qual que você não modifica? Se você tem um histórico familiar, não tem como você mudar isso. Você não pode mudar o seu pai e sua mãe, é verdade? Mas aqueles fatores como sobrepeso, o aumento de peso, faz com que aumente também a sobrecarga das veias, podendo ocorrer aparecimento de varizes. Olha só, então assim, na hora de se alimentar, você tem que ter muito cuidado, prestar muita atenção, porque fica aí a dica do doutor relacionada aos cuidados com as veias que trazem outros danos. A gente tem algumas participações, né? A gente pediu para o nosso telespectador participar e olha só. Bom dia, Vanusa, acho que sim. E quem tem aquelas varizes que ficam inchadas? Sou Solange de Timon. Bom, Solange, para você, como você já refere que tem varizes grandes, eu recomendo que você procure um angiologista, porque você já passou daquela fase que é, digamos assim, de estética, já virou uma doença, tá? É recomendado fazer a caminhada, sim, mas eu recomendo que você procure um angiologista para tratar os seus vasos que já estão dilatados e podem acarretar outros problemas para você. A questão da idade vai influenciar? Quanto mais tempo passar e quanto menos você procurar o profissional? Pronto. A idade, logicamente que o aparecimento de varizes faz parte também do nosso envelhecimento. E quanto mais idade, maior também aquela sobrecarga, porque você passou mais tempo, né, naquela condição, e isso vai acarretar com certeza o aparecimento de varizes. Muito bom, obrigada aí pela participação. Tinha uma outra pergunta? Tinha uma outra pergunta aqui. Eu faço caminhada. Pergunta não, ela está comentando aqui, ó. Eu faço caminhada, mas não sei se está certo. Tenho aquelas varizes grandes. Sou Antônia Maria de José de Freitas. Pronto. Eu recomendo que você continue fazendo a sua caminhada, mas procure um angiologista, porque você talvez precise de alguma intervenção maior para tratar o seu problema. Doutor, para a gente encerrar essa conversa, quando o assunto é cirurgia, vai depender muito da situação, como está a saúde da pessoa? Problemas que sofrem, pessoas que têm problemas de diabetes, como é que fica a questão da cirurgia? Olha, em relação ao paciente diabético, não há uma contraindicação. A contraindicação é a contraindicação geral de qualquer outra cirurgia. Sim. Se o paciente necessita fazer uma cirurgia, ele tem que saber se o médico vai procurar uma avaliação detalhada, completa, para saber se o paciente tem ou não condição de fazer cirurgia. O angiologista, ele saberá certamente indicar ou não se há possibilidade de fazer o procedimento cirúrgico. Muito bom, doutor. Eu fiquei muito feliz de ter lhe trazido nessa sexta-feira para alertar as mulheres, né? E os homens também. Não espere sua esposa te levar para o médico. Tenha aquele respeito por você, amor próprio, para que você possa se cuidar também. Doutor, quem quiser tirar mais dúvidas, quem quiser conhecer um pouco mais a respeito desse assunto que é tão interessante, como é que faz? Olha, você pode perguntar até mesmo pelas redes sociais, você pode procurar Clínica de Veia, Dr. Vaurian Feitosa, que eu respondo diretamente aos pacientes, as pessoas que querem tirar alguma dúvida. Muito bom, muito obrigada, tá, doutor? Continue aqui com a gente, porque como é bom a gente poder cuidar da sua saúde, né?